Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos assistindo. Hoje eu tenho aqui uma novidade. Vou estar acompanhada com a Gabi. Ela é vice-presidente da Liga de Nutrição Funcional, está no terceiro período, e ela vai me acompanhar em alguns Nutripods. Quando vocês verem outra pessoa, vai ser o Tylon, que ele é o presidente da Liga, que também vai estar me acompanhando. Quero agradecer o Orenilton, o nosso diretor, ator e produtor nas horas vagas. Dá um oi, Orenilton. Oi, pessoal. E hoje o convidado é um ex-aluno aqui da Uninassal, que também participava de liga, que é assim uma pessoa muito de admiração para a gente, aluno, porque tanto pela participação dele de liga, pela questão de conhecimento que ele construiu pós formatura, depois que ele se graduou. Então, a gente tem muita admiração e orgulho de estar convidando ele aqui hoje. Muito boa noite. Aqui é boa noite ainda, viu, gente? Mas para vocês é boa o que vocês estiverem assistindo. Flávio, se apresente, por favor. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Flávio, Flávio Oliveira, né? O codinome que a gente escolhe, né, para colocar nas redes sociais, tá? Mas pode ser Flávio Oliveira, tanto faz. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, na instituição em que eu me formei como nutricionista. Aqui, como você bem falou, a gente começou o nosso projeto de ligas acadêmicas voltadas à área de nutrição e eu estou bem feliz em poder contribuir com vocês hoje nesse nosso bate-papo. Então, a gente queria começar perguntando sobre a trajetória dele, né, Gabi? Exatamente. O que você começou? Porque a gente sabe que você é formado, graduado em farmácia e nutrição. O que veio primeiro aí? Bem, assim, a história é um pouquinho, né, interessante. Por quê? Na época do meu ensino médio, eu tinha muita afinidade já pela área de saúde, né? Eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à saúde. Mas fiquei na dúvida, porque eu já sabia que eu não queria odontologia, não queria enfermagem, não queria medicina, né? Então, ficou na dúvida. E na minha época, né, que já faz um pouquinho de tempo, a gente tinha não tantas IES particulares, né? A gente tinha mais a UFC e a UES, né? Aí a gente ficava. Qual curso que a gente vai escolher para federal e qual curso que vai escolher na UES, né? E aí eu fiquei, não. Na UES eu vou querer nutrição e na federal eu vou querer farmácia. Então eu prestei meu vestibular para os dois cursos, né? Só que, felizmente, eu consegui passar na federal e então eu passei lá, vamos fazer farmácia, né? Mas eu já gostava, né, da área de farmácia e quando eu fiz farmácia, eu queria trabalhar com sangue, com hematologia, né? Que era o que me interessava. Então, comecei minha vida profissional e um belo período, que faz mais ou menos uns 2 anos ou mais, que eu me formei, né? Então já faz mais, né? Que a gente faz 4 anos, né? Então, uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu vi que a minha irmã iria fazer outra graduação, ela quis. Aí eu digo, não, eu também vou querer. Não vou ficar fora, não é só ela, não é só ela que vai fazer outra, não. Eu vou querer. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu digo, não, eu vou fazer nutrição. Só que na UES eu não conseguiria fazer, porque eu já estava trabalhando, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente sabe, né? Se afasta da parte de estudo, né? Exatamente. Para Enem. Isso, aí eu digo, não vou fazer Enem, não, porque eu fiz o meu Enem em 99, ó, entregando a minha idade, faz muito tempo. E eu digo, não vou ter... não. E aí, o que eu decidi? Não, vamos então procurar uma universidade, uma universidade particular, né? E que desse tudo certo. Que não fosse contramão da minha casa, que fosse também próximo ao meu trabalho, que desse tudo. Porque a gente sabe que a rotina de quem trabalha e estuda é muito pesada. Então, tem que ser uma coisa que concilie, né? E aí, eu olhei as grades curriculares. Quando eu fui olhar a grade aqui da nossa faculdade, da Uninassal, uma disciplina me chamou a atenção, que foi a de farmacologia e exames laboratoriais, né? Eu não lembro bem o nome, é do sexto período. É do sexto, eu digo, não, é essa Interpretação de exames laboratoriais. Eu quero essa, porque essa é a única que eu vi que tem farmacologia e exames laboratoriais, que é coisa que eu já gostava enquanto farmacêutico. Eu digo, que legal, essa faculdade aí tá diferenciada para nutrição. Aí eu vim e não pensei 2 vezes, falei com a coordenadora na época,
E aí eu entrei como já graduado, né? E aí eu já iniciei no primeiro semestre. Se eu não me engano, foi no meio do ano, né? De julho, né? No segundo semestre, mas no primeiro semestre, né? Então deu certo. Então já iniciei a faculdade no primeiro semestre e me apaixonei por nutrição, né? Que a gente fica assim percebendo o quanto que o poder dos alimentos, né, Importantíssimo. tem capacidade medicinal, né? E aí às vezes quando a gente fala para os nossos pacientes ou futuros pacientes, né, que quando a gente consome mais vegetais, mais frutas, faz a ingestão adequada dos macronutrientes, isso melhora o seu metabolismo, né? E ajuda a combater as principais condições de saúde que a maioria das pessoas estão tendo aí, que é obesidade, hipertensão, diabetes, né? E aí tudo conciliou. Mas só um parênteses aí dentro da história. Dentro da minha carreira como farmacêutico, eu sempre gostei de fazer um atendimento com o paciente, né? Sempre quis fazer algo diferenciado. E uma coisa me limitava, porque eu atendo pacientes que são, hoje ainda atendo pacientes diabéticos e hipertensos na farmácia onde eu trabalho. E aí a gente pergunta, o que o senhor comeu hoje? A primeira coisa que ele fala, não botei açúcar. Olha, o meu café é sem açúcar, o meu suco é sem açúcar. Se resume só à sacarose, que é o açúcar. Aí eu pergunto, e no seu café da manhã? Não, eu só comi 3 pãezinhos carioquinha, né, e tal. Eu botei, sei lá, 10 colheres de arroz no meu almoço, com a farofa, com macarrão. Mas eu não botei açúcar no suco, né? Então, a população realmente precisa dessa educação nutricional. E só o uso do medicamento ou das outras medidas não farmacológicas não é suficiente para o controle da condição de saúde dele, né? E aí eu percebi, não, tá faltando algum conhecimento aqui para mim. Eu, enquanto farmacêutico, não posso passar o cardápio, ou calcular as calorias, ou pensar numa estratégia anti-inflamatória com a alimentação e etc. Eu digo, não, agora que eu vou fazer nutrição mesmo. Porque eu quero conciliar esse meu conhecimento que eu já tenho e a minha experiência no tratamento. As pessoas já usam os medicamentos, a farmacoterapia, e vamos adicionar a dietoterapia. E isso foi o que o curso de nutrição me ajudou a entender, né? A me apropriar desse conhecimento, para levar e ajudar as outras pessoas. Porque são carentes desse conteúdo. Até porque não é todo mundo que tem o seu nutricionista, né? E a maioria da população ainda se prende só ao medicamento. Achando que é o milagre, né? Que Ou que é a solução do problema. Isso, que é apenas a solução do problema, né? E não é. E aí a gente sabe que o grande desafio para qualquer pessoa é o quê? É a mudança dos hábitos de vida, né? Então, é muito mais fácil eu tomar o comprimido ou usar a minha insulina do que eu mudar o meu hábito lá do pãozinho e tal, e etc, né? Porque é mais fácil, é mais fácil. A minha família sempre comeu isso, e quando a gente trabalha com idoso, que já é mais complexo, porque ele já vem com o histórico todo, né? Então, eu digo, a minha chance é agora de ajudar melhor aquele meu paciente, aquele meu cliente, com as suas condições crônicas de saúde, né? Porque a gente sabe que a população está envelhecendo e essas doenças tendem a cada vez aumentar. E, ao mesmo tempo, a população está vivendo muito mais, né? Sim. A expectativa de vida está muito maior. Consequentemente, a chance dessas doenças aparecerem acaba sendo muito maior, né? Porque ela já vem com um estilo de vida inadequado desde sempre. É uma cultura, de 30, né? É uma cultura. E aí, graças a Deus, a nossa área, a nutrição, eu digo que ela é uma jovem senhora da área de saúde, né? Porque é uma ciência nova, inovadora, porque a dificuldade da nossa área é porque todo dia uma coisa nova sai sobre nutrição. E a gente precisa estar muito antenado, né? E eu vejo bem que as ligas acadêmicas aqui da Uninasal, tanto a de nutrição funcional como de avaliação nutricional, elas estão antenadas com as novidades, estão trazendo isso para os alunos já, e é uma oportunidade de crescimento. Porque dentro da área de saúde, a nossa ciência, a nutrição, é muito jovem. Então, a gente tem um potencial ainda enorme de conhecimento para trazer o conhecimento para o restante
das outras áreas de saúde, né? Sim, que pra já gente estão bem alcançar. estabelecidas, né? Flávia, uma coisa interessante que tu falou foi sobre eu cortei o açúcar, mas isso é demais na questão do estágio. A gente vê, Isso. ele fala, eu cortei o açúcar, o adoçante que eu Tô uso usando tô usando adoçante. adoçante, eu só como umas 2 tapioquinhas, não sei o quê, e Isso. ele realmente, às vezes, é um conhecimento básico, porque, tipo, a gente fala, mas é carboidrato é açúcar, a gente pode falar, mas para ele, aquilo dele é tão distante, então, realmente, a gente precisa levar essa educação. E agora, eu tô com 2 graduações, como é que tá realmente, porque, tipo, tu já via que precisava se apropriar da nutrição, e agora, como é que tá sendo o trabalho com essas 2 graduações? Pois é. Hoje, eu estou atuando nas 2 áreas separadamente, né? Ah, tá. Então, pela manhã, que é mais ou menos, eu realizo os meus atendimentos nutricionais, né? Focado na hipertrofia, da parte esportiva, que é uma área que eu também gosto, mas eu não deixo de lado a parte clínica. Até que o nutricionista é sempre clínico, porque ele vai ter que atuar com outras condições Até porque o associadas. alimento não deixa de ser um remédio, né? Ele pode ser um Isso. veneno e ele pode ser um remédio. Isso, para alguma pessoa pode ser veneno, para outra pode ser um santo remédio, né? Como a gente chama, né? E num outro período, que é da tarde e noite, geralmente não, eu estou atuando como farmacêutico clínico, né? E aí, como farmacêutico, eu já estou no mercado há muito tempo, né? Então, eu tenho mais de 16, 17 anos trabalhando como farmacêutico clínico e como nutricionista é mais recente, né? A minha ideia, futuramente, ainda estou em projetos de associar, fazer um atendimento duplo, né? Quer dizer, fazer um acompanhamento farmacêutico e acompanhamento nutricional dos pacientes, principalmente que têm condições clínicas de saúde, como hipertensão, diabetes, né? Então, ainda estou esboçando como fazer isso e como divulgar, porque para a população é difícil entender isso. Como é que o farmacêutico pode me ajudar? Como é que o nutricionista me ajuda, entendeu? E muito menos difícil na hora de juntar, né? Na hora de juntar. Qual é o benefício de eu ir para um profissional que tem essas 2 graduações ou essas 2 áreas de conhecimento, né? Então, essa é a ideia de É um projeto muito rico. Porque a gente, enquanto nutricionista, a gente pode atuar não só com alimento, mas com a fitoterapia também, que é uma área, assim, enorme, com muito conhecimento, né? Então, a gente pode ajudar o paciente com várias coisas, né? E aí, basta o paciente saber que a gente pode ajudar. Isso também na prática clínica, não só separadamente, enquanto farmacêutico, enquanto nutricionista, o que a gente precisa mostrar para a população é por que nós somos necessários para a vida dele. Porque outras profissões da área de saúde já é bem estabelecido, né? E aí a gente precisa buscar também no mercado, nas redes sociais, em todos os espaços, né, que nós tivermos, a gente precisa mostrar quais são realmente os benefícios que eu, enquanto profissional de saúde, posso levar para aquele paciente, para que ele sinta a necessidade de buscar, né? Porque esse é o nosso grande desafio enquanto profissional liberal, né? Que é isso, que na atuação clínica, onde você não está vinculado com nenhuma empresa e etc., né? Na outra área de atuação. Mas na parte clínica, esse talvez seja o nosso grande desafio, né? E as redes sociais é uma ajuda, porque a gente consegue falar, né? Para um número maior de pessoas, você se mostra mais, se mostra mais, mas também fazer um bom trabalho na ponta, né? Não adianta eu ser o melhor lá na rede social e na ponta eu não ter aquele olhar de escutar, de entender, de compreender, de ajustar, de adaptar, de individualidade, né? De só ser Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, graças a Deus aqui na nossa faculdade, né, a gente tem professores que nos ajudam a ter esse pensamento crítico e a realmente ver que o paciente é único. Então, é como a gente bem falou, tudo depende. Quem que a gente está falando? Da nutrição, tudo depende. Tudo depende. Né, pessoal? Nada tudo é depende. o que é. Nada é engessado, né? Isso. Não, a gente seguir protocolos é muito complicado na nutrição. A nível hospitalar, sim, porque a gente tem que seguir os protocolos da instituição, mas no dia a dia,
O que eu uso para Nadine é completamente diferente que eu uso para Maria, para o João, para o José, para qualquer pessoa. Até porque se fosse assim, qualquer dieta dessas que vende em revista, que a gente vê lá, emagreça 10 quilos para o verão. Isso, dava certo. Tava funcionando Todo perfeitamente. Exatamente. Né? 10 quilos, eu acho incrível tu falar isso, Flávio, porque realmente é assim, a gente tem que individualizar para fazer uma conduta assertiva, porque não adianta a gente só produzir e fazer aquela famosa dieta da gaveta e se não vai funcionar. A gente tem que pensar realmente, olhar a fundo o nutricionista, o paciente, né? no caso. E o nosso desafio realmente é esse, né? Porque a gente tem as redes sociais também, pessoas que simplificam demais, né? Os cardápios alimentares, né? Eu vejo muitas postagens, pessoal colocando cardápio de 1.300 calorias e joga lá, mas como assim? E não vê o peso, né, da responsabilidade não ali. Não vê o peso da responsabilidade. Não dá para todo mundo não isso. Não dá para todo mundo, né? E é isso que a gente tem que tentar mostrar para a população, que a necessidade do nutricionista estar lhe acompanhando é para ele lhe ensinar e lhe mostrar os melhores benefícios daqueles alimentos ou daqueles grupos alimentares, dar sugestões. A gente tem que ser criativo, porque a gente vai ter paciente que não gosta de repetir todo dia a mesma coisa, né? Tem aqueles que gostam. Então, a gente precisa despertar outros conhecimentos para poder estar levando realmente saúde para o nosso paciente enquanto profissional nutricionista. Muito bom. Agora, ela vai ser nossa vice-presidente da Liga. E como você foi a pessoa que fundou a Liga, eu queria que você perguntasse mais sobre isso. Primeiro, a gente ficou assim, honradíssimo, porque eu vim a conhecer você numa palestra que nós tivemos aqui, acho que foi a Alain que organizou. Sim. E nós conhecemos. Eu vi você numa palestra que foi excelente e tal. E quando a Liana nos ofereceu, né, para a gente abrir a Liga, que eu fui me dando conta que ela disse, porque é o Flávio, o Flavinho, não sei o quê. Quando a gente foi dando conta, eu digo, nossa, eu não acredito. Aí eu falei para o Tyler, eu digo, olha, ele é sensacional, a palestra dele foi incrível, ele é farmacêutico, ele é nutricionista. Então, assim, de começo eu fiquei honradíssima e eu queria saber inicialmente, como aluno, voltando lá atrás, o que fez você ir para esse lado de uma liga acadêmica de nutrição funcional? O que te chamou a atenção na nutrição funcional? Sim. Porque muita gente acha que é tipo, é só o chocolate 70%, é um cafezinho sem açúcar. Sim. As pessoas costumam pontuar muito apenas determinado alimento, como se aquele alimento fosse um milagrinho, né? Tipo a chia, a linhaça, o cacau, a aveia. Mas eu acho que é muito mais do que isso tudo, né? Com certeza. E na época, eu fiquei assim super interessado. Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa na nossa faculdade, a gente tem que botar o nosso curso de nutrição para aparecer e tal, porque a nutrição é importante. Nutrição é vida, a gente come todo dia. Eu acho que eu tive esse mesmo sentimento quando eu abri a lã. Né? E, meu Deus, as pessoas precisam entender que o alimento faz parte e se alimentar adequadamente é fundamental para o corpo e tal, né? Eu digo, aí a gente tinha um grupo de amigos, né? A gente sempre tem aqueles colegas que são mais próximos, né? Que a gente faz uma amizade mais forte. Aí eu digo, não, eu vou preparar um projeto. E nessa época, eu estava já, né, acho que desde o segundo semestre, eu já estava participando de congressos, já estava participando de palestras, né, então, muito cedo já estava logo me inteirando dos assuntos. E aí a gente teve um congresso, que eu não vou lembrar agora de quem que organizou, não sei. E aí a gente assistiu umas palestras de nutricionistas que falavam da nutrição funcional. Na verdade, da funcionalidade do alimento como estratégia para melhorar um funcionamento do nosso metabolismo, né? E muitas vezes a gente só limitava o alimento como calorias, né? Uhum. E muitas pessoas fazem isso, ainda né? hoje. O carboidrato tem tanto de caloria, a proteína de tanto, a gordura tem muito, então não vou comer Tira gordura. Vamos botar só a proteína, e o reduzir um pouquinho o carboidrato, porque tem que ser low carb, zero carb, né? Tem que ser tudo carb. Tem que ser né? paleo, cetogênica. Tem que ser cetogênico, né? Cetogênica, né? Então, a gente só limitava, então, os alimentos, a grande maioria das pessoas, no valor calórico. Mas não nos outros constituintes não calóricos, né? Que são os bioativos, né? Então, quando se imaginar que o cacau ou que a uva, que tem o resveratrol,
ou que a canela, que é um fitoterápico, mas que também é um condimento alimentar, pode ajudar na nossa saúde, né? Então, eu digo, não, nós vamos trabalhar na nutrição funcional mesmo. A gente tem que mostrar que o alimento, ou que uma dieta rica em alimentos que têm bioativos, tem capacidade de melhorar o seu metabolismo, né? Não, vamos dizer assim, não vamos ter tão audaciosa de dizer que curar. Curar eu acho muito pesado e fica na cabeça do leigo O médico. como como E algo, sai né? daquilo que a gente falou no início, do coisa individual Isso. também. Então vamos comer só cacau, então vamos comer só resveratrol da uva e etc. E esquece os outros alimentos. Ou só o azeite, porque é rico lá nos polifenóis, ou nos fitoesteróis, né? E tal. Então a gente pensou, não, vamos trabalhar na nutrição funcional, porque é isso que vai ser o futuro. A nutrição vai salvar, não, está salvando vidas, né? E aí a gente precisa entender mais sobre isso. Por quê? Porque eu senti que, apesar da gente ter uma disciplina de nutrição Funcional e fitoterápica lá no sétimo, oitavo. No oitavo, né? Então vai ver no Já próximo no semestre, né, finalzinho Nadine? No ainda. finalzinho, Ainda tô eu longe. digo, vamos antecipar. Não, vamos esperar chegar no oitavo, lá no fim do curso, pra gente começar a Aí discutir não dá sobre mais isso. tempo. As pessoas já estão discutindo, a gente vai ficar para trás. Então vamos discutir. E aí a gente criou realmente a liga com esse intuito, de já trazer para os alunos, desde o início, que a alimentação não é só calorias, mas os grupos alimentares, eles vão trazer esses bioativos, que junto com as calorias que estão lá no alimento, né, na matriz alimentar, vão ajudar a gente a melhorar a vida, né? São importantíssimos, ou a né? condição de saúde, melhorar minimamente a condição de saúde daquele paciente. Então, a gente pensou nesse intuito. E aí eu peguei um bocado de gente doida igual a mim que pensava, né? Vamos lá. E a gente pôs para frente, fez um projeto. Foi difícil, porque a gente não tinha. A gente estava começando, tinha dos outros cursos, mas aí na nutrição não tinha nenhum, então a gente tem que fazer do zero, tem que pedir autorização a Deus. Eu digo, vamos atrás, vamos pedir até a Deus, a gente vai atrás. Se for para Deus, a gente A pede. gente corre. E a gente correu e deu certo. A gente iniciou, mas como a gente está dentro da faculdade e aluno é aluno, né? A gente às vezes desfoca, né? Tem as provas, aí todo mundo vai para focação da prova. É aquela coisa normal, Todo né? mundo das em desespero provas. nessa vez. Isso, mas a gente, graças a Deus, iniciou e estou muito feliz que foi retomado, né? A liga novamente, e com pessoas mais jovens ainda, né? De terceiro semestre e tal, quer dizer que vão durar assim, ainda tem um bocado de semestre ainda para manter a liga, para poder a gente solidificar para os próximos alunos também entrarem e dar continuidade, porque não tem mais volta. É. A nutrição não pode ser mais vista apenas como contagem de calorias, porque o pessoal tem programa que faz isso melhor que a gente. Tem. Verdade. Se fosse só isso, é só colocar É só ali. botar lá e baixar lá. As pessoas chegam com cardápios prontos de calorias pra gente. Eu Mas- quero comer 800 calorias para Você emagrecer. consegue, é só colocar lá. Seu peso, sua altura, ele põe, calcula e coloca. É. Então, o que vai diferenciar o nutricionista de um programa que já calcula? É exatamente Cadê saber... aqueles micronutrientes que você Isso. precisa, né? E, Cadê? e você associar um com o outro. Esse é que é o melhor da Entre ciência da tantos nutrição. fatores, né, para se né? diferenciar. Porque a gente, quando o paciente não entende por que a gente põe a goma da tapioca com a aveia, ou com a semente de chia ou de linhaça, ou quando coloca um abacate no café da manhã. Ele não entende. Mas na nossa cabeça de nutricionista, a gente está pensando não só em calorias, mas está pensando em diminuir resistência à insulina, esse carboidrato tem vamos dizer, uma absorção mais lentificada, os fitoesteróis que a gente tem no abacate e etc. Né? A gente vai pensando, vai calculando tudo isso na cabeça e o paciente vê só apenas uma tapioca, Um pedaço de abacate. e aveia. Meu Deus, que Nada que combina sabe com aí? nada, né? Mas a gente É, criativamente junta tudo e prepara uma refeição com aquilo, né? Como é lindo isso. E às vezes quem está de fora não consegue enxergar toda essa beleza
que a gente É enxerga verdade. lá. Aí vê só apenas, nesse Nutritá é doido, eu vou misturar goma de tapioca com aveia, nunca vi isso na Ou quando galáxia. quando já chega um paciente, né, e a alimentação dele é boa e a gente só faz alguns ajustes. Isso. Tipo, oxe, isso aqui é uma alimentação, tipo, tem algumas coisas incrementadas Sim. ali, mas se a pessoa segue um plano também, a gente só ajusta. E só complementando o que você. E aí é o que a gente discutia muito dentro da liga, era a gente também trazer para a realidade, né? Porque a gente sabe que os blueberries são Nossa, excelentes, são caríssimos também. cheios de bioativos, antioxidantes. Mas, jovem, a gente pode usar o açaí, a gente pode A gente usar. tem que pensar principalmente no Ceará, no Brasil, a Isso. nível de Ceará também, E para Questão do facilitar, né? regional é muito e naquela importante. população que, infelizmente, não tem uma condição de sempre estar comprando os vegetais, frutas Uma frescas. framboesa, um blueberry, Exatamente, né? Exatamente. Então, vamos pensar na acerola, que é amêndoa, leite de amêndoa, não é? não sei o que. Realmente não tem E como. aí, esse era o desafio da gente. Só que a gente não conseguiu implementar, era um projeto que a gente tinha, era de associar com a gastronomia nessa questão, de a gente Tá. juntar e criar receitas, e aí junto com o pessoal da gastronomia, melhoramento dessas receitas mais funcionais, mas com ingredientes básicos, que não precise comprar uma coisa muito cara só porque tá lá na internet e porque o blogueirinho colocou. Né? Então, a gente não conseguiu chegar nessa parte ainda, na época, né? Mas a gente ficou muito na parte técnica, científica. A gente criou também uma discussão sobre fitoterápicos, que era algo que a gente gostava muito. Então, semanalmente a gente tinha discussões, né, das plantas. Isso é muito uma coisa importante. que eu particularmente adoro. É uma área que realmente muito eu linda. particularmente adoro. E eu queria até tirar uma dúvida contigo sobre a questão Se eu de... souber, né, já. Não assim, sabe. né? Não, calma. É porque assim, eu sei que a gente pode suplementar fitoterápico, mas Sim. dependendo da dosagem e tudo. Aí, como é feita... Parece que a gente tem que fazer uma prova para ver se a gente pode... Eu queria saber mais ou menos... faz um curso, né? Antes, a gente tinha que se submeter a uma prova da Associação Brasileira das ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição. Né? Então, você tinha que, para pleitear essa prova, você tinha que ter tanto tempo de atendimento clínico, não podia ser recém-formado, assim, você tinha que passar 3 anos de experiência clínica, e aí você faz uma prova que vai medir os seus conhecimentos, que se você passasse, você estaria habilitada à prescrição de fitoterápicos. Tá? E essa prova também tinha que pagar, né? Pra realizar. Sim, e aí tinha todo um edital, era bem complexo, né? E aí o Conselho de Nutrição, acho que foi ano passado, ele reformulou e ele estabeleceu que o nutricionista pode sim trabalhar com fitoterapia se ele tiver uma especialização, porque até antes não era aceito a especialização. Você podia fazer a especialização, mas tinha que fazer a prova, tá? E aí hoje não, hoje tem uma carga horária mínima, que eu não vou saber te dizer agora, mas está dentro dessa resolução do Conselho de Nutricionistas, e aí lá você vê quais são os critérios. Porque você formado, bacharel em nutrição, você pode atuar com alguns chás medicinais, tá? Mas se você quiser encapsular, colocar numa forma farmacêutica, aí você realmente hoje precisa ter habilitação, no caso dessa especialização, que aí quando você termina, você recebe a certificação e você dá a entrada no seu conselho regional, e aí, quando você der a entrada, você legalmente está habilitado. Seria o mesmo estilo de quem lida com Ayurveda, quem lida com o mesmo tipo de certificação, com aromaterapia? Isso. O Conselho de Nutrição também, que foi uma coisa muito importante, ele implementou os PICs, né? Que são os... Plantas. Não. As outras estratégias... tipo área de... As outras... sim. Porque agora me deu um branco na sigla. Eu fiz. Mas é a aromaterapia, a auriculoterapia... Então São integrativas, né? Isso, Então, a fitoterapia é uma dessas FICs? Não. Tem um só para fitoterapia e tem uma para as PICs, tá? Tá. Que a gente
pode também exercer outras que estão Sim, dentro tá dos certo. PICs, Que vem tá? até Tá. aquela de acupuntura, Isso, né? exatamente. Então, tá lá bem determinado nessa resolução também no Conselho de Nutricionistas quais são as PICs que a gente pode executar e o que eu preciso ter, quantas horas de certificação e etc, para poder atuar. Porque até então, antes, eu, enquanto nutricionista, não podia fazer aromaterapia. Nem podia e nem despodia. Nem existe a palavra despodia, né? Mas não tinha uma regulamentação que me dizia que eu posso exercer as duas. Por exemplo, dentro do seu atendimento clínico, você quiser fazer uma aromaterapia ou então uma Acupuntura. exatamente, né? Então, isso hoje é permitido, mas tem que dar uma lidinha nessa resolução aí que Ver se Tá. precisa bem mais de... detalhada, né? Que aí diz quais são as PICs que a gente pode estar executando. Isso foi uma grande novidade que o Conselho de Nutricionistas trouxe, porque é uma coisa que já se utiliza, né? E outros profissionais da área de saúde também já utilizam dentro dos seus atendimentos clínicos. Enriquece também, né? Enriquece, Fazer a conduta. e a gente sabe que o paciente não é só o que ele come, né? Mas ele é o que também é o ambiente dele. Então, às vezes, no paciente que procura emagrecimento, né? A gente ajeita muito bem o cardápio. Ele está muito bem consciente, mas a questão não é a comida, é o comer transtornado que ele tem. É. E aí entram outros profissionais que podem nos ajudar dentro disso, né? Mas também usar outras estratégias, como as PICs, a gente consegue realmente dar Uma centralizada melhor, uma isso nesse centrada paciente. melhor no paciente, né? Isso, até porque a gente tem que ver ele como uma pessoa só, né? Ele é integrativo, né? E não separativo. A gente não trata uma orelha, a gente Começa aí trata o também todo, um né? diferencial, né? Porque Isso. se a gente puder levar algo que faça ele dormir melhor, Sim. se alimentar melhor, então tudo... A gente consegue ir aos poucos, fazendo com que ele consiga chegar ao objetivo dele, né? Porque a gente tem que aprender também a lidar com as frustrações dos nossos pacientes. Sim. Isso é um É. grande desafio, e é um grande desafio, pelo menos para mim. Porque os nossos pacientes, eles têm vergonha, porque ele acha que nós, nutricionistas, somos juiz de prato. Julgadores. Você não emagreceu. Você era para ter perdido 5 quilos, você fez foi engordar. Ninguém vai lhe dizer isso Ninguém numa vai. consulta de retorno. Ou numa consulta de acompanhamento, né? Que hoje mais É modernamente porque a gente chama. não sabe o que está passando na Isso. vida dessa pessoa, né? E o que a gente quer é ajudar e entender o porquê que ele não consegue fazer. Se for depender da gente, a gente conserta. Agora, se estiver fora da nossa ossada, a gente encaminha, né? E aí o paciente tem vergonha, porque ele não começou, ele não fez nem o mercantil. Quer dizer, ele recebeu o cardápio, mas ele não teve a motivação para ir comprar os alimentos novos, né? Aquilo que a gente implementa de diferente para ele começar. Mas está tudo bem. E ele precisa reconhecer que isso faz parte do processo. Só que numa consulta de acompanhamento, ele nem vem. Pelo Com menos vergonha, com sem... vergonha de dizer que vai ser julgado. Por que você não fez? E não é o nosso papel. Não. Infelizmente, as pessoas fazem da nutrição ou acham que a nutrição é isso, é julgamento. E não é, é o contrário. A gente quer libertar as pessoas para que elas aprendam e aprendam depois, fiquem sozinhas e caminhem certo dentro da alimentação. Quando precisar, é só buscar a gente. Né? Até porque também a vida em sociedade, eu percebo assim, as pessoas às vezes, vai para um nutricionista, então hoje eu não posso mais sair. Eu não vou poder ir para aquele aniversário porque eu estou de dieta. Mas eu não posso porque o meu nutricionista falou que tem que ser isso. Infelizmente, as pessoas também estão muito... Ou é isso ou não é. Ou é tudo ou não é nada. É tudo ou é nada, né? E aí a gente, claro, dependendo da condição que o paciente chega na nossa frente, a gente precisa ter a delicadeza e a percepção de como atuar, né? Então, tem alguns colegas que são mais incisivos porque precisam ser incisivos. Então, como a gente falou, é tudo questão de individualidade. É tudo também da questão como o meu paciente recebe aquilo, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado. Se aquele paciente que já passou por 10 nutricionistas, eu digo, você vai passar por mim e vai para outro de novo. Por que você não fica logo comigo aqui para eu te ajudar? Ele prefere não. Passar de... Eu acho que ele vai para todos os nutricionistas de Fortaleza. Por quê? E também tem que saber, né? O que é que tá impedindo, o que é que tá levando ele a fazer isso. Exatamente. É isso que eles precisam entender. A gente está lá para guiar
E se não foi feito, entender o porquê que não foi feito para ajudar a ser feito. Ou para não fazer igual, para que ele não Isso. continue aquele comportamento. E aí acabar procurando outro profissional que tem uma outra pegada, que vai ter uma outra. Aí, quer dizer, isso é muito cansativo, principalmente para quem está no processo do emagrecimento, porque não é só reduzir calorias. Não, é não. A gente sabe que precisa de restrição calórica, a gente aprende isso na faculdade, a gente aprende a como fazer essa restrição. Mas não é só restrição calórica. Mas chegar a essa restrição é um caminho muito longo. Para algumas pessoas é quase que, para elas, impossível. Então, a gente tem que ir aos poucos, não privando de ir para aniversário ou de consumir aquele alimento, porque ela tem uma afinidade psicológica, às vezes, né? Então, a gente ir aos poucos. E é isso que a nutrição é. A nutrição é comportamental, é clínica, é esportiva, é tudo. É com fitoterapia. Então, não tem como a gente segmentar muito. A gente segmenta para poder estudar e tal, né? Mas, na hora do vamos ver, a gente trabalha até com materno-infantil, às vezes. Que a gente pega o paciente, às vezes o paciente leva o filhinho, aí a gente vê, ó, tá vendo? É reflexo do que você come. Também não tem como você cuidar de uma pessoa e não ver a casa dela, onde ela está, o ambiente dela, ela tá né? cercada, né? A família tem que ajudar. A família né? tem que ajudar. Isso também, principalmente na questão dos pacientes que são hipertensos e diabéticos. Às vezes eles não conseguem seguir a dieta porque os outros têm saudáveis, aí eles tipo, mas pra que vai usar o arroz barbolizado ou arroz integral se todo mundo come? Aí ele continua comendo a mesma coisa porque as outras pessoas não cedem, né? Então, isso é tudo são vários contextos que a gente, quando nutricionista, precisa olhar. E aí, às vezes a gente só tem a primeira consulta para olhar tudo isso, e isso é um desafio para a gente. O nosso olhar clínico tem que estar muito aguçado. Porque é aquilo que eu lhe disse. Quando a gente consegue fazer um acompanhamento em que aquele paciente ele sabe que vai ser um passo de cada vez, é fácil. Mas às vezes ele não faz. Às vezes a gente só tem aquela primeira consulta para fazer isso, para convencer ele ter o acompanhamento, porque ele só vem a primeira e não volta. E aí isso é o grande desafio. Porque as redes sociais são boas, mas elas mostram uma facilidade. Algo que é irreal. Né? Não é a realidade. Dá aquele gatilho de imediatista. Então, se a pessoa num mês não perdeu 10 quilos, não, tá errado. Sem contar que muitas vezes aquelas pessoas que estão ali nas redes sociais, nem sempre elas vivem aquele paraíso de vida. Elas não aquela contam vidinha de novela que elas estão ali naqueles 3 minutinhos que elas estão mostrando nos stories, Ou né? então, como elas vivem de aparência, vivem disso. Vivem disso, de vender uma boa imagem, de vender uma vida bacana, né? Eles a não gente falam trabalha, estuda, tem que dormir, tem que cuidar da família, tem namorada. Tem o estresse. Tem o estresse, né? E aí a gente está cercado pela realidade, né? Que é o que a gente está. E aí, às vezes, não. Na rede social, as pessoas, como vivem de imagem, é claro que vai ter uma alimentação saudável, com certeza tem um acompanhamento médico, tem um personal do lado, e tem uma pessoa que faz. Tem uma rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio enorme. Se todo mundo pudesse ter essa rede de apoio, seria facílimo. Aí a gente teria pessoas menos obesas, menos doentes, com os controles de saúde mais adequados, né? Então, o nosso desafio é aguçar o nosso olhar clínico. E aí, para isso, a gente precisa atuar, né? E aí, as ligas estão aí para ajudar, acredito que sim, com as suas ações, né? Que a gente sempre propõe fazer. Ações, né? Debates, para a gente ir melhorando. Para quando chegar no mercado, a gente não ficar perdido, tendo que aprender esses passos que a gente, às vezes, por a faculdade ser muito técnica, e precisa ser técnica, ela precisa transmitir conhecimento técnico, às vezes não dá tempo de fazer. Por isso é importante as ações extracurriculares, né? Então, a gente não é só vir para a aula, fazer prova, tirar a melhor nota... E receber o certificado. E o diploma. Não, a gente tem que fazer. E, às vezes, nossos colegas, os alunos... Então, no primeiro, segundo, não, eu tô lá só para estudar mesmo e tal, para passar, porque pensa que é o ensino médio. Só passar e tirar a prova, não saiu né? Ainda não saiu dessa casca. E, às vezes, muitos chegam muito verdinhos, né? Muito novos, e acabam perdendo o que a faculdade pode trazer como benefício dessas outras ações extracurriculares, né? Terceiro e quarto período já é um bom começo, assim, para você ir atrás dessas ações. Até questão de ações, porque a gente tem uma conversa ali com a comunidade que é muito diferente. Eles dão uma
dúvida, assim, pra gente nossa, mas isso é tão É. simples, tipo, beber água é tão simples, mas, tipo, pra eles não é. Então, como ter uma conversa ali atuante que funcione com aquelas pessoas? E aí, a gente tem que sempre entender que quem conhece somos nós. O Sim. paciente não é obrigado a saber de nada de nutrição. Pois é. Nada é muito lógico, né? Igual o advogado. Eu não tenho a obrigação de saber nada de direito, que eu não estudei. Então, eu tenho que ser tratado como uma pessoa que não conhece aquilo que está sendo falado. E muitas vezes a gente fala como se a pessoa já soubesse, porque a gente fala tanto daquilo, então pra gente é tão normal, que esquece de dizer. E a gente tem que lembrar que o paciente, a pessoa que está na nossa frente, ela não é obrigada a saber leigo, nada daquilo. Ela não é obrigada a saber A que colher carboidrato é açúcar. É açúcar, que o pão vai virar açúcar, carboidrato que a tapioca ou o isso, cuscuz viram açúcar, isso, né? que vai aumentar a sua glicose. Para ele não é E doce. também tem que ser o jeito doce, que falar. exatamente. Né? O jeito de O que falar aumenta também. é um docinho de goiaba, uma rapadura. Ele vai dizer, um olha, eu bolinho. deixei de comer minha rapadura. É. Mas aí não reduziu ou então não associou os outros alimentos fonte de carboidrato com as fibras e etc, né? E eu também nem gosto muito de falar carboidrato, proteína, lipídio. Eu falo alimentos fonte de carboidrato, né? Porque o alimento não é um grupo Para não rotular não é só carboidrato. aquilo. Né? Ele tem mais coisa, Ele tem né? mais Acho carboidrato, ótimo falar mas ele isso tem mais aí. coisas, né? Então, eu gosto sempre de colocar alimentos fonte de carboidrato, alimentos fonte de proteína. Porque quando a gente fala, por exemplo, a proteína, a gente fala a proteína, tu comeu a proteína, a pessoa já associa com carne. Então é bom a gente desmitificar tem isso. Tem outras coisas. Né? Já é bom a gente tirar um pouquinho dessa mente, Isso. tipo, você comer alguma coisa. Porque aí a pessoa já fica, mas eu comi proteína no almoço, que é a carne. E ela só fica nisso. Mas, tipo, mal que foi que você comeu no café da manhã. Então, bom mesmo ter essa... A gente falar nisso. E daí a importância da educação nutricional, da gente sempre conversar e falar essas coisas para as pessoas que são leigas, né? Então, a dica é atender um paciente, fale como se ele não soubesse nem o que é uma colher de sopa. Porque às vezes a gente pergunta, uma colher de sopa ou de servir? Aí a pessoa fica assim, o que é de servir? Não, a colher que eu uso em casa, eu não sei. Isso que é bom aquelas imagens também. Aí você tem que dizer, aquelas maiores. Lembra lá quando você vai para um buffet, self-service, né? Que é aquela colherzinha maior, aquela ali é de servir. Pois eu coloco essa. Porque às vezes ele diz que come 3 colheres, 3 colheres de arroz. Aí você tem certeza que é 3 colheres? Não tá batendo. De sopa, daquela que a gente come, daquela que a gente come ou aquela que a gente coloca da panela no prato? Qual é, entendeu? Então, a gente precisa ter esse tipo de conversa com o nosso paciente para ele entender e a gente também se fazer entendível para o paciente, né? Tem sempre melhores palavras ali para escolher. Também tem aqueles pacientes, aquelas pessoas que já chegam sabendo de tudo. Mas é porque eu pesquisei. Isso aí eu sei. Eu tenho que tomar cúrcuma. Ele já chega, olha, eu quero que você me passe a vitamina D tal. Eu não quero magnésio, não quero cloreto de magnésio, não, viu? Eu quero o dimalato. Porque eu vi que o dimalato é isso, vai lá passa o inositol, na verdade. O inositol, ele vai passar lá da barreira hematoencefálica. Ele sabe até os nomes bonitos. Eu digo, Chegou, não no consultório nutricional, mas lá na farmácia, um paciente, o senhor é o farmacêutico? Posso falar com o senhor? Por que o azeite é ruim tomar azeite? Porque ele vira ceramidas. Aí eu digo, como é que esses jovens, é um senhor já, tipo, 50, 60 anos, sabe o que é ceramidas? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu sei o que é. Para poder explicar. Aí eu fui, não, porque toda gordura pode ser transformada em ceramidas, etc, etc, etc. O excesso delas é que fazem mal, não é o azeite que vai fazer mal. Como é que o senhor está usando, entendeu? Quer dizer, eu tirei ele de tempo porque ele percebeu que eu tinha um conhecimento. Ele quis jogar lá uma coisa para mim, para eu engolir, né? Para eu só repetir o que ele veio me dizer, né? Então, a gente precisa entender, porque a informação está livre. Todo mundo abre um artigo científico. E interpreta do jeito que quer. Isso. E aí... E tem artigos e artigos, né? Vamos e venhamos. Exatamente. Mas agora os artigos também estão de qualquer jeito, né? Pois é. Mas aquela coisa, então, o conhecimento está livre. Mas o que você pega,
aquele conhecimento e traz para a realidade é outra história. Ele tem que ser mastigado, né? Igual a digestão, para poder a gente tirar Absorver o melhor dele. o melhor dele. Então, a gente precisa estar atentos. Então, o paciente vai chegar, sim, sabendo que é a creatina, whey protein, não sei o quê, betalanina, e vai querer logo colocar tudo, aí você vai ver, não bebe nem a água direito. Porque o amigo toma, porque o amigo indicou um pré-treino, porque o amigo É. faz tal coisa no Isso. pós-refeição. Sim. E ele É. quer tudo porque está funcionando para o amigo, mas Isso. ele não vê o sacrifício do amigo às vezes, né? Exatamente. E Ou isso já é quer bem suplementar complexo. tudo e ter uma alimentação boa. Ah, eu quero whey, eu quero albumina, eu quero isso. Isso, Sendo que é a mesmo. alimentação dele já... Exatamente. Às vezes as pessoas... É só o marketing que é muito pesado nisso, né? E aí, às vezes, nem tem necessidade. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta na minha caixa de perguntas que eu coloquei no Instagram, se os polivitamínicos poliminerais já prontos, né, que são comercializados, fazem bem, né? Isso é interessante. Eu digo, eu ia botar depende, mas porque eu acho que ia ficar muito vazio, né? Aham. Eu digo, realmente os suplementos hoje alimentares estão vindo com uma pegada mais interessante, estão mais focados, eles não estão vindo com todos, eles estão observando a questão da interação dos micronutrientes, cálcio com ferro e etc, né? Mas a melhor suplementação em qualquer pessoa é aquilo que está faltando. E para a gente identificar aquilo que está faltando, a gente precisa ter uma boa anamnese, um exame físico adequado, as perguntas certas e os exames laboratoriais adequados para a gente avaliar. Por quê? O corpo, ele vai ter sempre aquele micronutriente que vai estar limitando o processo. Então, não adianta eu dar todos os outros se eu não der exatamente aquele que está O faltando. que ele precisa. Então, aquele excesso, se ele não está precisando, aquele excesso ele nem vai usar. Ele vai deixar passar e aí você tem um xixi mais caro do universo, né? Acontece muito com a vitamina C, que as pessoas às vezes querem tomar 2 de 1 grama. Eu digo, jovem, precisava nem tu levar essa de 1 grama. Imagina tomar 2, né? E aí a gente precisa, então, suplementar aquilo que é necessário. Se a pessoa consome bastante proteína na dieta, por que eu vou botar whey protein? Whey protein e albumina. Não é? Para que eu vou adicionar mais? Agora, é uma pessoa que não consome nenhum alimento fonte de proteína, porque tem restrição, não gosta de mastigar, carne vermelha, etc, etc. Aí a gente pensa na suplementação de... Aí no caso da Nadine, eu vegana, sei. né? E aí tem que ser de ervilha, de arroz, e é muito bom. Hoje tem um mix, né? E a gente consegue suplementar a necessidade dela. Se ela não comer tudo isso de ervilha, de feijão, né? Que às vezes é muito mais difícil, a gente né? Ela tem que comer uma bacia, né? Comer arroz e feijão, a proteína, um cereal e uma leguminosa. Isso, a proteína dos vegetais precisa ser uma quantidade maior, né? Mas é possível. Tudo a gente adapta, né? É como a gente tem falado desde o início, individualidade. Individualidade e respeito àquela pessoa e aquela cultura alimentar, né? E aí a gente precisa exatamente disso, suplementar o que é necessário, não o que a pessoa quer, né? Mas, como o marketing é muito pesado, principalmente nas academias, e aí o meu amigo usou, aí a gente fica nesse processo, principalmente quem trabalha na parte esportiva, né? Que a pessoa já chega usando, e aí você fica com pena, né? A pessoa já comprou? Já comprou, use, mas depois dê uma Quando parada. acabar, pronto, né? Dê uma parada, depois a gente reavalia, né? Porque às vezes ele já chega com o produto comprado, né? E a gente sabe que é um investimento e a creatina tá caro, viu? Ainda tá caro, né? Às vezes, você comprar 2 creatinas é o preço de uma consulta. Então é melhor você ter uma consulta do profissional do que gastar com suplemento inadequado, né? Com certeza. Como é que tá atualmente a tua questão da área esportiva, já que você também trabalha com... Isso, meus atendimentos nutricionais estão focados também, né, na parte de performance e tal, e emagrecimento, né? Que é o grande carro-chefe na maioria da procura espontânea da população para o nutricionista, né? Mas assim, os pacientes também tem pacientes com várias doenças crônicas associadas, né? E aí, quando eu atendo, ele vem para emagrecer, mas aí ele tem hipotireoidismo, tem uma pré-diabetes, tem uma hipertensão, tem uma dislipidemia. Aí eu digo, olha, o senhor tem tudo isso aqui, ou a senhora tem tudo isso aqui. O emagrecimento vai ser uma consequência de a gente ajustar essas suas condições de saúde.
E aí a gente conversa, fala, olha, essa dieta que eu estou passando vai melhorar tudo isso e também vai te ajudar a emagrecer, porque se o senhor fizer direitinho, o senhor vai deixar de comer essas coisas que estão aqui em exagero e vai dar certo. Mas na parte esportiva já é bem mais complicado na questão de quem quer hipertrofia, né? Porque é aquele paciente, como a gente está falando, que prefere suplemento do que comer. E eu, então, só repete frango com arroz e batata doce, frango com arroz e batata doce. E aí, quando a gente pensa em colocar uma coisa diferente, acha ruim. Porque saiu daquela modinha e acho que facilidade de preparar arroz e frango, talvez, né? Quando a gente põe um outro fonte de carboidrato, mas pode... Claro. Jovem pode. A gente tem que ter, porque cada alimento fonte de carboidrato vai ter carboidrato, mas vai ter outros micronutrientes que são importantes para fazer o rodízio, né? Então não precisa ser só arroz. Pode trocar por uma batata, né? Não só a doce, a batata inglesa, a batata né? inglesa, o próprio gerimum. O girimum, Que pois às vezes aqui a gente tem a cultura do gerimum, mas as pessoas que malham, que treinam, mal comem isso, né? Então, a gente pode colocar também, né? E aí, esse é o grande desafio, mudar aquilo que já é preconizado, né? Pela grande maioria dos bodybuilders aí, né? Que arroz com frango, batata doce, o resto esquece, né? Mas é um desafio nessa questão da gente mudar a mentalidade para trazer outros alimentos daquele mesmo grupo para eles. Mas é isso mesmo. É o desafio que a gente faz a cada dia com cada paciente. Ótimo. Gabi? É isso. Conversamos bem, várias coisas, né? Nós tá ótimo, assim, a gente conversa, deu tanto insight aqui, Isso. porque é muito bom a gente ver que a gente pode contar com a nutrição para qualquer seja o objetivo da pessoa. E que a gente tem que desmistificar a nutrição, a gente tem que ser uma classe unida, né? Porque eu acho que se a classe fosse mais unida, a gente conseguiria tirar alguns fake news do ar e tudo. É bem complexo, né? Essa questão de unidade na área de saúde é sempre discutida, não só... Mesmo não só na nutrição. A gente médicos sempre... E todos os outros profissionais, a gente... porque cada um tem o seu nicho, né? E aí cada um vai para um canto e tal, tem os seus pensamentos, mas realmente a gente fortalecer a profissão é fundamental, né? Sendo bons profissionais, né? Trazendo essa educação a cada paciente que você traz dentro do seu consultório, ou da sua área de atuação, ou em UAN, na área hospitalar, né? Uma dica, às vezes, que você fala de uma preparação, lembro muito das aulas de técnica dietética, que a gente... Apesar de alguns não gostarem, porque não tem o jeito para cozinhar, né? Mas a gente leva para o paciente, ele fala, se eu fizer isso, melhora mesmo. Olha, eu já não tenho mais gases, porque eu fiz o remolho do feijão e tal e tal. Nenhum paciente meu sai da minha consulta sem saber que precisa fazer remolho do feijão, né? E eles me agradecem, porque dizem, meu Deus, eu já não tenho mais aquelas gases, aquele estufamento. Caramba, eu nem sabia que eu mal lavava, não dava tempo, só lavava e cozia. Aí eu digo, por isso, então, a gente precisa também saber o potencial dos alimentos e a gente precisa melhorar eles para ter esse potencial mais aflorado, vamos dizer assim, né, do nutriente, né? Eu quero só realmente agradecer a sua presença. Espero poder contar com você ainda para frente, aí durante eventos, palestras da Lanuf também. Com certeza. E da Laan. Eu também eu sou diretora social, tá? Da Lanuf também. Ela também está na Lanuf. Essa Nadine tá Eu não sei como ela dá conta, não. Eu não sei como é que ela dorme. Ela é 1001 utilidades. Mas a gente espera realmente poder contar com você. Foi uma honra enorme a gente dar seguimento no seu filho, né? Na sua liga, que é um filho seu. Sim, com certeza. E é isso, um aprendizado, porque isso aqui também já foi uma aula, né? Pelo menos para mim já foi uma aula essa conversa. Acho que qualquer pessoa que venha a acrescentar a gente é ótimo. Então, essa conversa foi muito boa, porque a gente tem que relembrar sempre algumas coisinhas e conhecer outras novas. Então, você é a pessoa certa para isso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem que realmente espalhar o nosso conhecimento. O conhecimento é nosso, então não adianta eu ter um medo de falar, ou de explicar, ou de ajudar o outro colega profissional a crescer. Porque o conhecimento tem que ser multiplicado. Ele não pode ficar enterrado comigo, porque
se ficar Você não aqui vai comigo... perder por ensinar alguém, né? Exatamente. Só se ganha. E Só eu se adoro isso, acho que uma das minhas características é ajudar a ensinar, talvez por isso que na questão da liga eu quis também estar à frente, né? E é isso que é importante, a gente tentar transmitir para os futuros colegas e para os colegas também aquele nosso conhecimento que a gente tem, que vai adquirindo com o tempo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, duas grandes lideranças aqui que a gente tem na universidade, na Uninasal, então, que vão ajudar outros colegas, que estão ajudando, né, outros colegas a incentivar a ser melhores profissionais, a estudar mais, a estar sempre antenados. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Só fala aí tua rede social e Tá. sobre os novos projetos, atendimento para quem quiser ser atendido Certo, por ti. Eu trabalho atualmente com dois Instagrams, né? O meu Instagram é mais focado para nutricionista, né? E aí é o @NutriFlávioOliveira. E o meu Instagram que é focado nas duas coisas, com farmacêutico e como nutricionista, que é Flávio Luiz Farma e Nutri, né? E eu estou atendendo realmente num projeto lá no meu bairro, que é uma academia lá da minha família, do meu cunhado, onde o meu cunhado é o educador físico, a minha irmã fisioterapeuta e eu nutricionista, Completou, né? Então lá a gente faz um projeto bem interessante, né, desse acompanhamento, tanto na parte esportiva, com o meu cunhado, educador físico, a minha irmã através do Pilates e da fisioterapia, e eu agora com a questão da nutrição. Então, 3 grandes profissionais que estão lá atuando e fazendo a diferença dentro das suas áreas na população que a gente atende lá. Tem horário para marcar? Olha, pode entrar lá no meu Instagram, aí fala comigo no direct que a gente marca. Pode ser qualquer um dos dois, não tem problema, o que você memorizou aí, tá certo? E aí a gente conversa. Geralmente eu estou fazendo meus atendimentos no horário da manhã, que é o horário que eu tenho disponibilidade para atender como nutricionista. Mas a gente consegue um horário à noite também, a gente dá um jeito. O importante é você estar preparado para o que a nutrição pode fazer por você. Viu? Os arrobas vão ficar aí na descrição. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Também, aposto que a gente vai se ver mais ainda nesse ano, porque aí a gente vai ter palestras, rodas de conversa, as duas ligas juntas. Ótimo. Então, você vai ser convidado, porque muito bom ter você falando de uma visão assim ampla, porque é nutrição, é farmacêutico e esses atendimentos que você já faz, né? Sim, então é muito bom, muito rico. Vai ser maravilhoso. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal.